Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o texto que foi lido no Evangelho conforme narrou João, no capítulo 3. E vamos ler aqui alguns versos. Não somente o que foi lido, vamos ler a partir do verso 1 até o 7º verso, tá bom? Os irmãos podem acompanhar também em vossas Bíblias. A minha versão que eu estou usando aqui é a NVT, mas os irmãos vão compreender porque é uma leitura conhecida. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Verso 7. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Amém? É necessário nascer de novo. Queridos irmãos, um processo muito especial que acontece em nossa vida, principalmente na vida cristã, chama-se novo nascimento. Entre nós essa palavra é muito conhecida. Entre os nossos irmãos pentecostais também é muito conhecida essa palavra de novo nascimento, de nova criatura. Eu sou uma nova pessoa em Jesus Cristo. Quando eu não conhecia Jesus, eu vivia uma vida. E quando eu conhecia Jesus, a minha vida mudou completamente. E eu tenho certeza que é a experiência de muitos aqui, como também a experiência sua que nos acompanha. Então, nascer de novo no sentido espiritual é algo que é muito especial. Queridos irmãos, somente quem passa por essa experiência de sentir que está sendo moldado por Deus e que está vivendo algo diferente em sua vida, vai saber descrever perfeitamente a sensação, a liberdade que é entender que está vivendo uma nova vida em Jesus Cristo. E falamos muito sobre novo nascimento, ser uma nova criatura, ser diferente, e todos nós entendemos o contexto. E eu digo mais, irmãos, nascer de novo no sentido espiritual é algo que é extremamente necessário. Sabe por quê? Sabeis por quê? Porque eu me conheço. E eu sei o quanto eu preciso nascer de novo. E eu tenho certeza que vocês também que estão aqui sabem do que eu estou falando. Da necessidade extrema de nascer de novo. Quantas vezes nós pensamos que estamos seguros e fração de segundos percebemos que o homem carnal ainda está em evidência. E aí o Espírito Santo nos lembra que nós estamos vivendo num contexto diferente. E precisamos ser uma nova criatura. Então é extremamente necessário passarmos por esse processo do nascer de novo. Quando nós falamos de novo nascimento, vem logo à nossa mente o relato que nós acabamos de ler aqui. Se você chegar aqui à frente e falar assim: olha, na Bíblia nós encontramos algo especial sobre nascimento, sobre novo nascimento. A sua mente agora é dirigida a quem ou o quê? Eu tenho certeza que muitos irmãos falariam e dariam o exemplo de quem? De Nicodemos, porque é muito, muito conhecido. Então vem logo à nossa mente, o relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Irmãos, interessante perceber que Nicodemos, ele ocupava
uma posição elevada como liderança. Então, Nicodemos, ele tinha uma alta posição de confiança na nação judaica. Este era Nicodemos. Então, que diga-se de passagem, ele não era qualquer pessoa, não era alguém que estava iniciando na fé. Era alguém, como a gente classifica aqui, alguém que, vou usar essa expressão, os irmãos vão entender, alguém que já se considerava maduro na fé. Este era Nicodemos. Nicodemos, ele possuía grande educação no contexto religioso. Talvez poderíamos classificá-lo aqui como um grande teólogo, conhecedor da lei. Ele era fariseu. Este era Nicodemos. E esta sabedoria, esta graduação de Nicodemos, posso falar assim, esta educação era acima do comum e era percebido de todos. E aí, nesse contexto, queridos, Nicodemos, ele ouve de quem? Ele ouve de Jesus. Além de ouvir, ele também ouve pessoalmente de Jesus. E aí ele começa a estudar pessoalmente, profundamente, ansiosamente, as profecias que falavam de Jesus. E quanto mais ele procurava, tanto mais a convicção vinha em seu coração fortemente, entendendo que aquele Jesus era aquele que estava na profecia que haveria de vir. Então Nicodemos, ele chegou a essa compreensão através dos estudos. Então, tanto ele como muitos outros em Israel, em Jerusalém, eles sentiam, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe, irmãos. Tanto Nicodemos como outros também, que faziam parte ali do seu convívio durante todos os dias da semana, pessoas que eram ali na mesma posição que Nicodemos, eles sentiam-se tristes pela profanação que havia no templo. De forma silenciosa, mas eles sentiam a profanação que havia no templo. Então Nicodemos, ele foi uma testemunha ocular. Ele presenciou, ele viu quando Jesus expulsou os vendedores e compradores que estavam no templo. Então, eles percebiam, eles ficavam angustiados, mas eles não tinham autoridade. E aí ele presenciou esta ação de Jesus. Ele presenciou também a maravilhosa manifestação do poder divino. Ele viu Jesus receber os pobres. Olha só que interessante. Ele viu Jesus curar os enfermos. Ele via a expressão de alegria e escutava as palavras de louvor e não podia duvidar, nem um pouquinho sequer, de que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus. E foi dentro desse contexto que no coração de Nicodemos surgiu o desejo de conversar com quem? Com Jesus. E Nicodemos pensou em seu coração: eu preciso conversar com este, que apesar de tanta simplicidade, não faz propaganda de si, não tem o nariz empinado e é tão admirado por todos, inclusive por mim. Uma grande admiração. Já viu um líder quando admira o outro? Ele era líder, ele era mestre. E ele percebia que Jesus, apesar de sua aparência simples, mas tinha a propriedade de um grande líder e muito mais, irmãos. Nicodemos entendeu que Jesus era o enviado de quem? De Deus. E ele desejava grandemente uma entrevista com Jesus. Então, conforme está registrado aqui no verso 2, desses versos que nós lemos, Nicodemos, então, ele se dirige a Jesus, não é? E com as seguintes palavras, eu quero mencionar aqui. Então, ele aproxima-se de Jesus e ele já deixa bem claro o pensamento dele a respeito de Jesus. Então, como é que ele se dirige a Jesus? Rabi. Olha só. Todos nós sabemos
que Deus enviou o Senhor. Essa aqui é a minha versão NVT. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Então, a vida de Jesus, os milagres que Jesus realizava, tudo isso era prova de que realmente Jesus era enviado de Deus. Irmãos, neste momento, Jesus, ele não deu lugar à bajulação. Porque Jesus poderia fazer o quê? Com certeza, eu sou um mestre, não é? Eu sou o filho de Deus, realmente, eu. Mas ali não era prova disso. A questão ali não era isso. E aí Jesus, ele foi no ponto central. Jesus, ele não se demorou para a bajulação, sendo líder e muito mais da descrição de Nicodemos. E aí Jesus falou para ele. E talvez alguém pode pensar, como eu ouvi outro dia, que Jesus fez uma repreensão. Nas palavras, nas entrelinhas, havia uma repreensão a Nicodemos, mas foi uma repreensão ao mesmo tempo que solene, mas uma repreensão bondosa. E aí Jesus, está lá no verso 3, Jesus, ele se dirige a Nicodemos. Irmãos, vamos imaginar aqui a cena, Jesus olhando com muita autoridade, com muita solenidade, olho no olho, né, para Nicodemos, e Jesus fala: na verdade, Nicodemos, eu quero te falar uma coisa. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos entendeu a mensagem. Mas havia um detalhe muito interessante. Os judeus, irmãos, os fariseus, eles eram tão orgulhosos que ele imaginou assim, olha o contexto para onde que ele se dirigiu. Olha só, eu sou judeu. Eu sou um filho de Abraão. Olha o orgulho da religiosidade. Eu sou um filho de Abraão. Como é que pode agora nascer de novo? Tem que nascer judeu. Entendeu? Para pertencer ao reino. Os que não eram judeus, eles eram adotados. Era por adoção, mas não era filho de Abraão. Um orgulho terrível de Nicodemos. Não somente dele, mas de toda a liderança farisaica da época. E aí Jesus foi no ponto central. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E outra coisa, se você não nascer de novo, você jamais verá o reino de Deus. Então, irmãos, nós percebemos que nascer de novo, podemos classificar aqui como uma palavra-chave na vida do cristão. Nascer de novo. Pode falar para qualquer pessoa: olha, hoje eu aceitei Jesus e eu sou uma nova criatura. E talvez silenciosamente ela vai dizer assim: eu quero ver prova. Eu quero é prova, né? Eu quero ver o exemplo de que você é uma nova criatura. Que realmente você se tornou uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Então, no contexto espiritual, na vida do cristão, a palavra-chave é nascer de novo. Então, no contexto de Nicodemos, ele precisava aceitar Jesus como seu Salvador. Então, Nicodemos, ele precisava entender e olhar para Jesus não somente como um rabi, como um mestre, como alguém que sabia chegar, mas ele precisava olhar para Jesus como o seu Salvador, aceitar Jesus como o seu Salvador. Ele precisava aceitar a Jesus como Filho de Deus, porque Jesus foi rejeitado quando disse que era Filho de Deus. Nicodemos precisava aceitar. Nicodemos precisava aceitar Jesus como Cordeiro de Deus e mais, que tira o pecado do mundo. Nicodemos precisava aceitar isso. Então, na mente de Nicodemos, ele era judeu, filho de Abraão, e a sua vida espiritual estava resolvida. Esse era o pensamento de Nicodemos. Judeu, filho de Abraão, a minha vida espiritual está resolvida. Então, você que é filho de membro reformista, ou que nasceu na igreja, esqueça isso, que você achar que já está bom e é melhor do que todo mundo. Você precisa nascer de novo, simples assim, e ponto final. E para melhorar a expressão, para não parecer que isso aqui é para os irmãos, nós precisamos nascer de novo. E quantas vezes nós devemos ouvir isso, irmãos? Uma vez? 2 vezes?
Todas as vezes, todos os dias, em todo momento. Você precisa nascer de novo, porque você nasceu na igreja. Isso te dá o direito de entender que a sua vida espiritual já está resolvida? Não. Por você pertencer à igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, já está tudo resolvido? Não. Se você é assembleiano, batista, presbiteriano, está tudo resolvido na sua vida? Não. Se você é católico também, está resolvido na sua vida? Não. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador diariamente. E quem aceita a Jesus como seu Salvador, a sua vida é transformada. Quem aceita a Jesus como seu Salvador. Não deve existir em nosso coração o orgulho religioso. Tem um texto inspirado que está no livro Desejado das Nações, na página 171, que diz assim, olha, o orgulho do fariseu, e eu quero mudar aqui essa palavra porque está se referindo aqui a Nicodemos, está comentando sobre ele, o orgulho do fariseu Nicodemos lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Então vejam bem, mesmo sendo fariseu, tendo orgulho no seu coração, mas ele lutava, orgulho, verdade, para entender. Era orgulhoso, mas queria entender. E aqui o comentário continua. Admirava-se de que Jesus lhe falasse da maneira por que falou, não respeitando sua posição de príncipe em Israel. Eu já estou no topo máximo, né? E eu preciso voltar tudo novamente? Já está tudo resolvido, eu não preciso. Irmãos, para vencer o orgulho, só é possível com a atuação poderosa do Espírito Santo. Somente. É somente o Espírito Santo de Deus no coração que o orgulho pode ser vencido. E outra, quando nós damos lugar, o orgulho pode levar alguém à perdição eterna. E o orgulho pode estar bem pertinho de nós, pode estar dentro de nós. E se em algum momento você perceber que está sendo orgulhoso, chame Jesus Cristo. Clame por Ele. Peça para que Deus arranque esse sentimento orgulhoso do seu coração. Porque isso pode levar à perdição se não for restaurado. Então, para vencer o orgulho, somente com a atuação de quem? Do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir mais o Espírito Santo. Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo, lembrem-se disso. Quando Jesus ele foi assunto ao céu, os discípulos ficaram alegres? Depois que entenderam, sim. Mas de início eles ficaram tristes. Mas Jesus, percebendo a tristeza dos discípulos, Jesus os confortou rapidamente. E Jesus falou para eles, deixarei com vocês outro Consolador. E ele vai estar com vocês para sempre. O Espírito Santo vai estar com vocês. Então, em todas as nossas dificuldades, quem que está ao nosso lado? Clamemos por Ele. Espírito Santo, que é também Deus, ajude-me em minhas necessidades. Ajude-me na minha dificuldade. Eu preciso ter a minha vida moldada. E através do poder do Espírito Santo, o orgulho é arrancado do coração. E alguém, irmãos, que se liberta do orgulho, chega à felicidade plena. E essa transformação é somente com a atuação do Espírito Santo. Então, nascer de novo significa ter uma mudança de vida. E tão radical, irmãos, tão radical, que muitas pessoas ficam assim, ó. Como? Como pode ser? Eu conhecia essa pessoa antes e conheço agora. Que mudança, meu Deus, que mudança é esta? Isso chama-se, irmãos, o processo do novo nascimento, de ser uma nova criatura. Então, uma mudança radical. É como se realmente você voltasse a nascer. Já teve algum momento em sua vida que você parou assim e falou assim, eu nasci de novo? Quantos já passaram por isso? Muitos. Eu levei uma queda de uma escada. O pastor Wagner não falou para mim, mas depois ele comentou para algumas pessoas. Rapaz, eu fiquei tão apreensivo, eu pensei que o Hélito ia morrer, ó. Ele comentou isso com algumas pessoas. Mas Deus ainda me deu graça.
mas depois eu fiquei pensando assim, olha, eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Nessas situações nós percebemos, eu nasci de novo. Mas no sentido espiritual, queridos, esse novo nascimento aqui é como se fosse de fato dessa mesma forma. Nascer de novo, você ter uma nova oportunidade. E se você, tem muitas pessoas que falam bem assim, olha, se eu tivesse a oportunidade de voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. Tudo diferente. Mas aí Deus dá essa oportunidade hoje para fazermos tudo diferente. Uma nova oportunidade, irmãos, e se você tem uma nova oportunidade? Se você tem uma nova oportunidade de continuar vivendo, o que é que você faz? E só quem sabe é quem passa por isso. Eu lembro de uma criança lá na Bahia que estava desesperadamente precisando de um coração. E foram feitas várias campanhas. E o que é que espera? Ou um novo coração, ou não tem vida. E quando menos esperava-se, apareceu um novo coração. E esse adolescente, esse jovem que hoje já deve estar na fase adulta já, está até hoje vivendo porque teve um novo nascimento, teve uma nova vida. Espero que esteja aproveitando na presença de Jesus, né? Teve um novo nascimento. Como que você tem que aproveitar, irmãos, essa oportunidade que Deus dá? Então é como se fosse nascer de novo. Apaga a vida antiga. Tem pessoas que nem gostam de comentar o passado. Eu não gosto de lembrar. Não quero. Então Jesus disse que somente quem nasce de novo pode entrar onde? No reino do céu. Então o novo nascimento acontece quando você crer em Jesus como o seu Salvador pessoal. Então, espiritualmente, irmãos, como que é a situação do pecador? Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 5º verso deste capítulo. Efésios capítulo 2, de 1 a 5. Olha só o relato. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, prestem atenção, olha, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Amém, irmãos? Que bênção! Estávamos mortos em nossos pecados. E aí aparece Jesus no cenário e nos dá uma nova oportunidade. Novo nascimento. Obrigado, Senhor, pelo novo nascimento. Obrigado, Senhor, pela nova oportunidade que nós temos. E este é o nosso Salvador. É pela graça que vocês são salvos. Vida espiritual só é possível através de Jesus Cristo. Somente através dele. Sabe, queridos irmãos, alguém pode pensar que novo nascimento tem a ver com o tempo de igreja. Eu tenho 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, 40 anos. Está equivocado. Novo nascimento não tem nada a ver com isso. Claro que sabemos que a santificação, está escrito isso. A santificação é um processo da vida toda, né? A santificação é um processo da vida toda. Mas isso não quer dizer que continuar a vida toda em pecado. E sim vivendo na presença de Jesus. Então o novo nascimento acontece quando nós temos um encontro de fato com Cristo. E Ele nos dá novos motivos e novos propósitos. Perguntas aqui, irmãos, reflexivas para cada um de nós. Por que eu continuo vivendo a minha vida medíocre? Palavra forte, não é? Mas medíocre é mediana.
Por que que eu continuo vivendo a minha vida medíocre? Sabe por quê? No pensamento de muitos é tanto faz como tanto fez. E pela vida como nós levamos às vezes, nós revelamos isso. Por que que a minha vida espiritual é tão medíocre? Tanto faz como tanto fez. Se tiver culto eu vou, se não tiver também não tem problema. Tem uma reunião de oração, se tiver não faz diferença. Tanto faz como tanto fez. É uma vida mediana. Essa pessoa, ela vai estar vivendo o melhor de Deus em sua vida? Não. Por que que falta vigor espiritual, irmãos, em nós? Por que que falta vigor espiritual em nossa igreja? Por que que falta vigor espiritual? Porque não há conexão. Não há clima. Não tem conexão. É como você ficar 10 minutos na companhia de alguém que você não suporta. Não tem conexão. Por que que não há vigor espiritual, irmãos? Não tem conexão, não se estuda a palavra de Deus mais, não se ora mais, não se canta mais como deveria se cantar, não se busca mais a Deus. E aí ficamos colocando situações assim que não tem nada a ver. A culpa é sua, unicamente sua. A culpa é minha, unicamente minha. Ah, porque a igreja está assim. Não, é você. Não tem conexão, não tem clima. Agora vejam, irmãos, que situação. Alguém não ter clima para adorar a Deus. É triste, não é? Alguém que não tem desejo de estar na presença de Deus. O pastor Machado veio aqui e falou assim, olha, eu com 60 e poucos anos, e um outro lá com 80 falou que ia para a igreja e eu não vou. 87, pastor Machado, eu vou sim, rapaz. O pai do pastor Mariano, o irmão João Lau, olha que era esse nome dele, lá em Cruz de Rebouça, Pernambuco, não tinha um culto que ele perdia. E ele tinha um cajadinho, e ele era assim, ele ficou um pouco entrevado por conta da coluna, e quando a gente vinha aquele irmãozinho de cabecinha branca, caminhando assim, ó, desse jeitinho. Vai para onde, irmão? Vou para a igreja adorar a Deus. Aí às vezes você que é jovem, que tem todo vigor, fica desperdiçando o maior privilégio concedido a nós de estarmos na presença de Deus. Não tem conexão. E aí quando vem alguém cantar, nova criatura, essa pessoa se emociona, chora, faz tudo, mas não tem conexão com Deus de fato. Por que falta vigor espiritual na igreja? Porque não há conexão. Por que falta alegria de estar adorando ao Senhor no seu santo templo? Sabe por quê? Falta de gratidão. Gratidão, irmãos, é algo fantástico. Eu preciso agradecer. E quando você vê alguém agradecido, agradeça também. Viva a felicidade do seu irmão. Viva a alegria do seu irmão. Viva o testemunho poderoso do seu irmão. Porque ele está vivendo o processo de uma nova criatura na pessoa de Jesus. Por que que falta, irmãos, a alegria de estar adorando ao Senhor? Seja grato. Já perceberam alguém que é agradecido, como é que ele é? É feliz? Ou é alguém carrancudo, triste, murmurador? Alguém que é grato, alegre? É até bom você ficar perto de alguém que é agradecido. É muito bom. Já o contrário não é bom. Mas é bom você ser agradecido, irmãos, e no momento em que nós nos tornarmos pessoas agradecidas, e aí vem a pergunta, agradecer o quê? Faz sentido essa pergunta na vida do cristão? O que eu vou agradecer? A oportunidade de viver na presença de Jesus. Por que tanta frieza? Falta do poder do Espírito Santo, o verdadeiro poder pentecostal, alegria de estar na presença de Deus. Irmãos, olha só, bastou Pedro contemplar o olhar poderoso de Jesus e entender que ele jamais deveria se afastar de Jesus. Bastou Pedro olhar para o olhar de Jesus e entender que jamais ele deveria se afastar da presença de Jesus. Ele estava morto. Ele olhou para Jesus e reviveu. Olhou para Jesus e reviveu. Pedro passou a ser uma nova criatura.
Bastou a mulher pecadora entender que não valia a pena continuar vivendo em pecado. Em vez de continuar pecando, ela passou a ser uma adoradora em tempo integral. Ela estava morta e reviveu. Bastou o apóstolo Paulo, que até então era Saulo, ter um encontro com Cristo para se tornar uma nova criatura, ao ponto de dizer, está escrito lá em Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Basta você olhar para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E sabe o que é que Jesus diz para cada um de nós? Olhe para mim e viva. Olhe para mim e viva. Enquanto nós estivermos olhando para os outros, iremos morrer do mesmo jeito. Enquanto o nosso olhar estiver fixo em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, estaremos vivendo e vida em abundância. Hoje nós temos o privilégio de aceitar de fato Jesus como nosso Salvador pessoal. E assim como ele disse para Nicodemos, solenemente, mas com muito amor, você precisa nascer de novo. E sabe o que aconteceu com Nicodemos? Ele nasceu de novo. Ele foi um seguidor de Jesus. E é isso, irmãos, que Deus ele quer realizar em nossa vida. Ser um adorador por excelência, porque tem uma nova oportunidade, um novo propósito. Então esta igreja jamais será a mesma, porque teve um encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça.